dia a todos. Bom, eu sou Fernando Vidigal, um prazer estar aqui. Queria agradecer ao Augusto, a toda a comissão organizadora pelo convite para participar desse evento e ao time das telas pelo convite para a gente fazer um simpósio satélite. Bom, depois de uma mesa incrível como essa, falando de qualidade de vida, eu vou dar sequência, mas num cenário um pouco diferente, falando de qualidade de vida no cenário... falando de qualidade de vida no cenário do câncer de próstata avançado. Então, eu vou estar discutindo o câncer de próstata avançado, doença hormônio sensível e doença resistente à castração, e uma interface desses dois cenários no que tange aos tratamentos, no que tange à evolução. Para mim passar aqui, o vermelhinho. Aqui eu passo. Joia. Bom, eu vou começar... E o laser é onde aqui para me apontar? Embaixo aqui no vermelhinho, né? Só não está apontando, não. Então, eu vou começar com um caso clínico aqui da minha prática clínica. Bom, esse paciente é um paciente meu de 68 anos. Esse paciente ele tinha um PSA de 56, um score de Gleason 9, 4 mais 5, um paciente que se encontravam com muitos sintomas pélvicos, dor pélvica, e esse paciente já chegou para mim usando opioide e em uso de sonda vesical de Demora, um paciente bastante sintomático, que havia tido uma queda substancial em relação à sua qualidade de vida, e isso vinha, obviamente, impactando, e o paciente também tinha uma qualidade de vida, tema aqui que a gente acabou discutindo aqui, muito ruim. Bom, esse paciente é um paciente hipertenso, diabético, tabagista, um histórico de um IAM com colocação de stent em 2013. Medicamentos em uso, AS, clopidogrel, enalapril, atenolol, glifage, e do ponto de vista radiológico, esse paciente tinha esse PET com PSMA. Notem vocês que um paciente nessa circunstância, com metástases viscerais, metástases linfonodais disseminadas e um volume de doença pélvica muito, muito significativa, justificando em absoluto todos os sintomas que esse paciente tinha, incluindo a necessidade de sonda vesical de Demora e, obviamente, também a necessidade de uso de opioides. E aí vem a pergunta, esse PET, desculpa, ele é de agosto de 2021, e aí vem a pergunta, considerando esse contexto para esse paciente, o que a gente busca para esse paciente? Eu acho que não tem como, depois dessa mesa, e já num contexto de doença avançada, deixar de falar que, sem sombra de dúvida, o que a gente busca para esse paciente é qualidade de vida. E aí a gente precisa entender, ampliar o conceito de qualidade de vida no que tange a significação disso para o paciente. Então, a gente quer ganho de tempo de vida, mas que esse tempo venha com qualidade, com controle de sintomas. E, obviamente, quando a gente tem isso, quase sempre com resposta por PSA e, obviamente, um tratamento que traga para esse paciente não só uma comodidade terapêutica do ponto de vista posológico, mas também que seja de fácil manejo, no mínimo, não de fácil manejo, eu acho que a palavra não é essa, mas que o paciente consiga, naquela balança ali de benefício que a gente traz do tratamento e dos eventos adversos, que ele possa equilibrar e que essa matemática para ele faça sentido. Bom, o paciente, quando ele está de frente ao oncologista, é muito importante, não só ao oncologista, mas também ao urologista, a gente entender, quando a gente discute de eficácia de tratamento, o que é eficácia de tratamento? Na perspectiva do médico e na perspectiva do paciente. Então, eu gosto de trazer, sempre que possível, algum dado científico para esse aspecto subjetivo. E esse é um survey que me chama muita atenção, de 97, com quase 1.000 médicos e 200 urologistas. E a pergunta que se faz é, o que para você significa eficácia? Bom, na visão do médico, 86% acha que é aumentar sobrevida.
Quando a gente avalia na perspectiva do paciente, só 29% acha que eficácia de um tratamento, ou seja, o tratamento funcionar, é aumentar a sobrevida. Entretanto, 45% acha que eficácia é manter, ou pelo menos restituir em parte, aquela qualidade de vida, Augusto ponderou isso agora, que o paciente vinha tendo até então, e é o caso exato desse paciente, que tinha uma qualidade de vida relativamente boa, incluindo função sexual, incluindo continência, e que agora vinha em uso de sonda vesical de demora e bastante infeliz. E atrasar a progressão só 13%. Então vejam vocês, né? Aquilo que a gente considera para aprovação de medicamentos, que é aumentar a sobrevida e atrasar a progressão, para o paciente não é o aspecto mais importante. Então a gente tem que levar isso em consideração e a gente tem que ponderar isso na hora de oferecer um tratamento para o paciente. Não é simplesmente taxa de resposta por PSA, mas a gente pensar também em qualidade de vida para esse paciente. Bom, eu vou trazer aqui alguns aspectos que são fundamentais do ponto de vista de entendimento da biologia do câncer de próstata e mais do que isso, qual que é o impacto no momento em que a gente avalia um paciente com doença metastática dessas características biológicas. Bom, aqui eu trago uma publicação de 2004, uma publicação antiga, onde pacientes com câncer de próstata resistente à castração foram biopsiados. E é importante dizer que, habitualmente, a gente não biopsia pacientes com câncer de próstata resistente à castração e não precisa convidar nenhum colega patologista para a gente entender que a gente tem padrões histológicos absolutamente distintos, mais de 140 pacientes biopsiados. E isso reflete nada mais que um background molecular aí, com espectro de doença que vai desde o adenocarcinoma típico até o tumor de pequenas células. Então, a gente tem um range aí bastante extenso histológico, e isso é importante se considerar. E essa heterogeneidade tumoral, ela se dá basicamente em 3 níveis. Entre diferentes pacientes, esse é o primeiro nível, entre diferentes metástases do mesmo paciente e dentro da mesma metástase. Né? O score de Gleason, ele é um atestado da heterogeneidade do câncer de próstata. Se você tem um padrão primário, um padrão secundário, essa doença ela é heterogênea. E é importante a gente entender isso, porque na prática, quando você for selecionar o tratamento para o seu paciente, é fundamental também entender isso. E não só isso, parece que a coisa é um pouco mais complexa, né? Aquela ideia que a gente tem que uma metástase, ela se origina na próstata e aí ela cai na corrente sanguínea linfática e aí se dissemina, ela é verdadeira, mas também a gente não pode deixar de considerar essa publicação aqui da Nature de 2015, exato, que mostra de uma maneira bastante enfática que o fenômeno metástase, ou seja, uma célula tumoral óssea, ela sai do osso, ela tem a capacidade de disseminar, por exemplo, para uma víscera. Isso é muito importante e que, na prática, as células metastáticas elas podem ser, sim, geneticamente diferentes do tumor primário. A gente já tem aí um estudo mostrando exatamente isso. Bom, trazendo isso para o cenário clínico, para a prática clínica, didaticamente, eu divido os meus pacientes com câncer de próstata avançado em 2 grandes grupos, é uma maneira absolutamente didática. Pacientes com uma doença metastática assintomáticos ou pouco sintomáticos e pacientes com uma doença metastática já avançada com paciente com sintomas. Isso é, obviamente, uma divisão didática, mas que são 2 grupos completamente distintos. Um paciente que chega para você com PSA de 30, pouco sintomático, com metástases vistas num PET, e o paciente que chega para você numa cadeira de rodas já sintomático, é completamente diferente esses 2 pacientes. E isso é importante porque quando a gente discute tratamentos, eu vou falar sobre os tratamentos agora, a gente precisa entender que a gente busca quase sempre aumentar esse tempo aqui, ó. Aquele momento que o paciente tem uma doença metastática e que ainda se encontra assintomático. Veja, é importante aumentar esse tempo para, nesse momento aqui,
para que a gente possa também, com o paciente sintomático, ter uma experiência melhor para o paciente, e é isso que a gente vai estar discutindo aqui, como aumentar essa estratégia, como usar uma estratégia para aumentar esse tempo. Essa aqui é uma divisão didática, uma linha de tempo que pega o paciente com câncer de próstata com uma doença localizada, passando por uma recidiva bioquímica, uma evidência de doença metastática, câncer de próstata, metastático de novo. O paciente pode evoluir a partir de uma recidiva bioquímica com uma elevação do PSA e lá na frente esse paciente precisar ser castrado e progredir sem evidência de metástase, o que a gente chama de câncer de próstata resistente à castração não metastático. E, obviamente, a partir de uma doença clínica, esse paciente progredir em castração para um cenário de uma doença resistente à castração. Bom, a gente tem esse espectro que o paciente percorre, mas, sem sombra de dúvida, quando a gente avalia esse espectro, a gente tem, sim, um grande driver do câncer de próstata, que é o receptor de andrógeno. Isso é inequívoco. Quando a gente discute no momento de medicina de precisão, terapia-alvo, é importante lembrar que a gente já tem um alvo desde 1940, com o Hughes, o colega até citou um pouco aqui ele, lá atrás, em 1940, ele mostrou que o bloqueio hormonal, no caso, à época, a castração, sim, ela era efetiva no sentido de controlar a doença, controlar o câncer de próstata. A gente passou aí trazendo aí o conceito cirúrgico para o bloqueio medicamentoso aí em 1980, década de 90, e a gente, a partir de 2010, a gente vem com um avanço muito significativo dos inibidores do receptor de andrógeno e, obviamente, agora com drogas aqui de segunda geração, bloqueando, ressaltando a importância do driver do receptor de andrógeno. Bom, falar um pouquinho de evolução do tratamento do câncer de próstata hormônio sensível, a sua interface na doença resistente à castração. Está aí a figura do Huggins, 1941, né? Esse é um divisor de águas, num momento tão precoce, a gente conseguir mostrar aí um alívio sintomático dos pacientes com câncer de próstata metastático. Muito bem, passaram-se 74 anos e a gente tratava os pacientes exatamente da mesma forma, com castração. 1941 até 2015, até que pela primeira vez a gente começou a questionar, será que se a gente acrescentar quimioterapia para esses pacientes, junto com o bloqueio hormonal, a gente pode aumentar o tempo de vida, melhorar a qualidade de vida desses pacientes? E aí vieram dois estudos, o estudo Charted e o estudo Stampede, com desenhos um pouco diferentes, mas basicamente avaliando o acréscimo de quimioterapia nesse cenário. E aí eu começo a separar um pouco esses pacientes com doença hormônio sensível. Os diferentes estudos avaliaram diferentes populações. Por exemplo, o Charted. O Charted, ele avalia basicamente duas populações. Uma população com alto volume de doença, e aí é importante entender o que é alto volume de doença. Aquele paciente que ou tem uma metástase visceral e ou tem mais do que 4 lesões ósseas, sendo uma lesão fora do esqueleto axial. Essa é a definição de alto volume. A gente tem aqui, para ilustrar, um paciente com baixo volume, que é o paciente que não se enquadra nessa definição. E o Charted, ele avaliou, basicamente, 2/3 dos pacientes com alto volume de doença e 1/3 com baixo volume de doença. E pacientes que tinham doença metastática de novo, né? O Charted incluiu pacientes que haviam aberto um quadro já de uma doença avançada. Bom, e aí esses dois estudos, tanto o Charted quanto o Stampede, sim, eles pela primeira vez, depois de 74 anos, eles conseguiram mostrar que é possível sim melhorar os resultados do bloqueio hormonal, aumentando o tempo de vida desses pacientes. A gente vê aqui 57 meses com o uso de quimioterapia, isso é muito significativo, muito mesmo. E aqui o Stampede, incríveis 81 meses, a gente vai dissecar isso aqui um pouquinho mais à frente. Entretanto, não é para todo mundo. A gente sabe que os pacientes que se beneficiam são aqueles pacientes que têm aquela definição anterior de alto volume de doença. Fora isso, a gente precisa selecionar muito bem o paciente que vai receber quimioterapia.
Não é só o volume de doença. A gente discute, todo paciente com alto volume de doença merece quimioterapia? Não. Se esse paciente tiver uma condição clínica desfavorável, esse paciente não deve receber quimioterapia. Bom, e aí segue a jornada de inovação nesse cenário hormônio sensível. Em 2017, a gente traz a abiraterona com resultados muito interessantes no cenário resistente à castração, testando agora no cenário de doença hormônio sensível. 2 estudos. O incrível Stampede, né, que é um estudo com múltiplos braços, não acabam os braços do Stampede, e o estudo Latitude, trazendo a abiraterona junto do bloqueio hormonal. Será que acrescentar a abiraterona também faz a diferença? E aí vem o primeiro estudo, o estudo Latitude. Esse estudo também incluiu pacientes com doença metastática, de novo, na sua maioria. E esse estudo, ele avalia pacientes de alto risco. O Charted trouxe o conceito de volume, e aí vem o Latitude trazendo o conceito de risco, onde os pacientes, necessariamente, para entrar nesse estudo, precisariam ter 2 de 3 características. Gleason maior ou igual a 8, metástase visceral, ou pelo menos 3 lesões ósseas. O Stampede com uma definição um pouco diferente, incluindo também pacientes com doença localmente avançada de alto risco, isso é uma outra discussão, mas também pacientes com doença metastática com alguns critérios. E o que a gente viu também, aí sim, junto com a quimioterapia, a abiraterona, depois do Charted e do Stampede, trouxe sim um ganho estatisticamente significativo em termos de sobrevida global, porém destacando pacientes com doença metastática de novo e pacientes que tinham critérios de mais alto risco, não era uma população mais ampla. Muito bem. E aí a gente faz um paralelo aqui entre o perfil quimioterapia nesse cenário hormônio sensível e o perfil abiraterona, né? A gente tem aqui, primeiro, a definição de risco e a definição de volume, e destacando que esses pacientes, na sua imensa maioria, eram pacientes com uma doença metastática de novo. E aí a gente passa a entender diferentes critérios no que tange a risco pelo Latitude e a volume pelo Charted, e também um outro cenário que vale uma discussão extensa aqui, que é o cenário da doença oligometastática, destacando para a gente tem diferentes cenários de paciente com doença hormônio sensível. Bom, na evolução, 2019, vem um novo inibidor do receptor de andrógeno, a palutamida, o estudo Titan, avaliando também pacientes com doença metastática, comparando aí o bloqueio hormonal mais placebo versus a palutamida, um objetivo de sobrevida global. E a gente vê também nesse estudo tanto sobrevida livre de progressão e sobrevida global, mais uma opção que chega, somando-se aí esse arsenal que já tinha docetaxel, abiraterona e agora a palutamida. Bom, nesse mesmo ano e no Congresso Americano de 2019, na sessão plenária, a gente teve a apresentação de 2 estudos. Na plenária foi um dos estudos, o estudo ENZAMET, e na sessão oral a apresentação de um estudo chamado estudo ARTES, 2 estudos no cenário da doença hormônio sensível, avaliando o uso de enzalutamida, o inibidor do receptor de andrógeno. Nesse momento é importante a gente entender que a enzalutamida, nesse cenário, já havia mostrado benefício na doença resistente à castração, seja pós-docetaxel, seja antes de docetaxel, e agora a gente testa, então, a medicação na doença hormônio sensível. Bom, vamos entender um pouquinho esse estudo. Esse estudo é o estudo ENZAMET, um estudo que randomizou pacientes para receberem o bloqueio hormonal mais antiandrogênios de primeira geração, bicalutamida, nilutamida e flutamida. Então, a gente tem sim um braço ativo aqui, importante destacar isso, apesar de um braço sem um ganho de sobrevida global pelo uso de bicalutamida, nilutamida, mas é um braço ativo, e no outro braço a gente tem aqui bloqueio hormonal mais enzalutamida. Eu trago aqui já o objetivo primário do estudo e o principal resultado, que é o dado de sobrevida global. E a gente vê aqui
em 60 meses, uma diferença, as curvas se abrindo, e uma diferença aqui de 10% em termos de sobrevida global. E quando a gente avalia a mediana de sobrevida global, você tem aqui no braço de antiandrogênios de primeira geração, 73 meses, isso é muito significativo, e essa mediana ainda não alcançada aqui no braço de enzalutamida, mostrando esse benefício a médio, longo prazo, aí já com segmento de 60 meses. Bom, um aspecto fundamental quando a gente avalia drogas no cenário mais precoce da doença hormônio sensível é entender, será que lá na frente os pacientes não vão receber outras medicações e a isso contaminar esse resultado de sobrevida global? Bom, nesse estudo é importante destacar que no braço, entre aspas, controle, que foi o antiandrogênio de primeira geração, mais bloqueio hormonal, a gente teve 76% desses pacientes recebendo na progressão ou a própria enzalutamida ou a abiraterona. Então, esse número é extremamente significativo. E aqui a gente tem só 39 pacientes dos pacientes no braço de abiraterona que receberam, no caso, a abiraterona, no braço de enzalutamida, que receberam a abiraterona na progressão. Então, esse crossover aí, ele foi significativo, o que destaca ainda mais os resultados de sobrevida global no braço de abiraterona. Importante a gente destacar que esse estudo avaliou pacientes com metástases sincrônicas ou metacrônicas, então pacientes tratados previamente, pacientes com alto e baixo volume. É como se você englobasse os critérios do Charted, englobasse os critérios do Latitude, incluísse um pool maior de pacientes. E não só isso. O estudo incluiu também, permitiu o uso de docetaxel concomitante à enzalutamida. Isso era feito a descrição, de acordo com a intenção do investigador, e isso foi também avaliado no estudo. Muito bem, quando a gente avalia, a gente faz uma análise simples aqui de subgrupos em relação à sobrevida global, a gente vê que para esses pacientes que receberam enzalutamida e receberam docetaxel concomitante, apesar de não ser uma análise planejada, o benefício de docetaxel ele não foi significativo. Isso, entre aspas, traz uma reflexão bastante relevante, que é a questão da adição de um terceiro medicamento, a adição de docetaxel, baseado nesse estudo, obviamente sem uma análise pré-planejada, era a descrição do investigador, a gente traz essa reflexão que aqui a quimioterapia realmente ela não contribuiu, a gente pode fazer posteriormente até uma discussão mais extensa sobre esse tópico. Bom, e aí o par desse estudo, que foi o Enzamet, foi o estudo ARTES. É um estudo que consolida esses dados do Enzamet, um estudo que traz também aspectos bastante interessantes em relação a pacientes com câncer de próstata hormônio sensível. Ele faz uma randomização mais direta, ele compara enzalutamida e bloqueio hormonal junto com o bloqueio hormonal, tendo aqui um endpoint de sobrevida livre de progressão radiológica. E é exatamente esse endpoint que eu mostro aqui nesse diapositivo. A gente vê uma redução aqui do risco de progressão radiológica de 61%. Você consegue manter esse paciente sem progressão radiológica por mais tempo. Esse foi o endpoint desse estudo. E aqui, mais uma vez, você consolida o conceito do Enzamet no que tange a subgrupos específicos referente a volume baixo e alto de volume de doença e sem ou com o uso de docetaxel previamente. Aquilo que a gente chama de uma indicação ampla, né? Você traz aí esse benefício. Bom, em relação ao tempo para progressão de PSA, a gente vê que as curvas se separam brutalmente, né? A gente vê a importância da adição do antiandrogênio de nova geração, aqui no caso enzalutamida, ao bloqueio hormonal e a consistência dessa resposta por PSA em termos também de taxa de progressão. Você atrasa a progressão de PSA aqui em 81%. Isso é extremamente relevante, não só na prática clínica, mas também no dia a dia.
Bom, e aí vem a grande questão que eu levantei no início da discussão, que é a qualidade de vida. Como que fica a qualidade de vida desses pacientes tratados com esses novos medicamentos orais, novos agentes anti-hormonais de segunda geração? Bom, aqui eu trago esse slide mostrando tempo para deterioração de sintomas urinários e tempo para deterioração de qualidade de vida. E a gente vê que ou fica igual em termos de qualidade de vida, quando você acrescenta um novo antiandrogênio, ou fica até mesmo melhor em termos de sintomas urinários, sintomas miccionais, mostrando que você não impacta, ao contrário, que você melhora a qualidade de vida com o uso dessas medicações. Quando a gente refina isso aí um pouquinho mais, e a gente faz uma avaliação de questionários, como, por exemplo, o FACT-P, o FACT-T, são uma série de questionários que você avalia a funcionalidade do paciente, você vê que, na prática, você melhora a qualidade de vida ou você não impacta negativamente a qualidade de vida com o uso de enzalutamida para esses pacientes. Bom, seguindo na linha da qualidade de vida, é importante falar de eventos adversos, né? A gente percebe que eventos adversos e o seu manejo é fundamental no paciente que tem uma doença avançada. A gente vê que com o acréscimo de um novo agente, um novo antiandrogênio, que é a enzalutamida, você aumenta, sim, a incidência de eventos adversos, porém, quando se avalia os eventos adversos grau 3 ou mais, esse número ele é muito parecido, isso não impacta significativamente. E quando a gente coloca numa perspectiva desses diferentes medicamentos nesses cenários de doença hormônio sensível, e a gente coloca tudo isso numa meta-análise e faz uma análise em termos de perfil de eventos adversos, a gente percebe aqui, corroborando os dados do Enzamet e do Artes, que você tem, sim, um dos menores hazard ratio aqui do ponto de vista de eventos adversos, corroborando que, na prática, é sim possível utilizar essas medicações, fundamental uma atenção clínica com esse paciente, mas que, uma vez bem indicado, sem sombra de dúvida, o benefício vem com perfil de eventos adversos manejável. Bom, já voltando para o caso inicial, a gente tem aí um tópico que é doença cardiovascular e câncer de próstata. Não é incomum a gente receber no consultório, como esse caso, um paciente que já tem alguma comorbidade cardiovascular ou uma doença cerebrovascular, e isso, óbvio, vai impactar na nossa decisão de tratamento. Bom, a gente tem que 17%, mais ou menos 1 em cada 5 pacientes com câncer de próstata não vão morrer pelo câncer de próstata. E mais do que isso, quando a gente avalia, dentre as mortes não relacionadas ao câncer, metade delas se dá por conta de complicações cardiovasculares e doença cerebrovascular. É importante destacar que o bloqueio hormonal, por si só, ele aumenta o risco de doença cardiovascular e de doença cerebrovascular. Isso é importante, isso deve ser levado em consideração, isso deve ser discutido com o paciente, e sempre que a gente vai iniciar um bloqueio hormonal, é importante checar com esse paciente lista de medicamentos, doença cardiovascular, e eu, em particular, sempre encaminho esse paciente para uma avaliação cardiológica, além de outras avaliações, cognitiva, avaliações de saúde óssea, uma série de outros parâmetros que a gente pode piorar do ponto de vista metabólico a vida desses pacientes, e obviamente a gente precisa trazer esse paciente no momento da castração para um cenário para um contexto clínico de comorbidades manejáveis. Isso é muito importante. Começar a tratar um paciente com bloqueio hormonal, uma glicemia completamente desequilibrada, uma doença metabólica, uma hipertrigliceridemia, colesterol alto, não é interessante, a gente deve evitar isso. Bom, quando a gente avalia esses novos agentes hormonais, em especial numa comparação mais a longo prazo de abiraterona com enzalutamida e doença cardiovascular, aqui sim a gente tem um benefício favorecendo a enzalutamida quase sempre para esses pacientes com doença cardiovascular significativa, doença cerebrovascular. A gente restringe esses pacientes a não usar a abiraterona e a gente prefere para esse perfil de pacientes
usar a enzalutamida, isso na prática é importante, é relevante. Bom, e uma comparação para a gente fazer uma interface entre o cenário hormônio sensível e doença resistente à castração. Aqui eu acho que vale um preâmbulo que desempenho depende do cenário, né? Se você colocar uma Ferrari para andar numa estrada de terra, não vai ser legal. Então, mais uma vez, desempenho vai depender do cenário. E, obviamente, quando a gente compara o cenário da doença, o hormônio sensível, é um perfil específico de paciente. Quando você vai para a doença resistente à castração, é um perfil diferente de pacientes. Então, é muito importante entender isso, porque, na prática, o que a gente nota? Quando a gente observa em termos de eventos adversos, e você refina isso, por exemplo, aqui com enzalutamida que eu trouxe, você vê que quando, só voltando aqui, para ficar um pouquinho melhor a gente entender, quando você compara aqui os eventos adversos de enzalutamida mais bloqueio hormonal versus placebo, a diferença no cenário hormônio sensível é muito pequena, muito pequena. Quando você vai para o cenário da doença resistente à castração, em termos de eventos adversos, essa diferença já aumenta. E quando a gente avalia isso do ponto de vista de eventos adversos chaves importantes, como fadiga, hipertensão e queda, que precisa ser visto com critério para esses pacientes, você vê que existe sim uma diferença, mas é importante destacar que são perfis de pacientes diferentes, é a mesma medicação com perfil de pacientes diferentes. Bom, para mim já terminar e aí a gente concluir o caso, a gente volta para o paciente, 68 anos, PSA de 56, score de Gleason 9, 4 mais 5, com uma doença já muito sintomática, né? Lembrando aqui da doença pélvica desse paciente, das inúmeras metástases que esse paciente apresentava, né? Com histórico de uma cardiopatia, um paciente diabético, hipertenso, tabagista, aquele perfil clássico que a gente vê no dia a dia, paciente com histórico de AM em 2013, né? E aí usando aí medicamentos para tratar essas comorbidades, AS, clopidogrel, obrigado, enalapril, atenolol e glifage. Uma doença, um câncer de próstata metastático, hormônio sensível, doença de novo. Bom, a gente iniciou um tratamento para esse paciente, considerando os sintomas, eu preferi começar com antagonista, eu comecei com Degarelix, uma dose de 240 miligramas, dose clássica, e depois 80 miligramas. Antes de tudo isso, importante, encaminhei esse paciente para o cardiologista me deu um laudo, ele vinha bem controlado do ponto de vista de comorbidades cardiológicas. A gente encaminhou esse paciente para um programa de cessação de tabagismo, isso é importante, é um momento para você trazer esse paciente para uma lucidez, né, em relação aí aos desfechos desse paciente. A gente tem um ortopedista que faz sempre uma avaliação, um score específico que avalia risco de queda para esses pacientes, e também a gente fez um encaminhamento para o endocrinologista, ou seja, um time multidisciplinar, faz toda a diferença trazer esse paciente do ponto de vista prático para um contexto de discussão multidisciplinar, isso ajudou bastante. Bom, eu comecei para ele concomitante ao bloqueio hormonal em enzalutamida, 160 miligramas. A gente teve uma resposta de PSA rápida, 0,08, mas mais do que a resposta pelo PSA, a resposta clínica desse paciente foi muito significativa, né? Esse paciente, ele teve uma melhora substancial, rápida, do ponto de vista sintomático, no que tange a função urinária, no que tange a dor pélvica, no que tange a sintomas evacuatórios, enfim, ele teve uma melhora sistêmica muito significativa. Bom, do ponto de vista de tolerância, a fadiga grau 1, né? Habitualmente eu passo a dar enzalutamida, em vez de dar pela manhã, eu dou à noite, porque aí você tem um pico da medicação na madrugada, isso mitiga um pouco a fadiga, a gente conseguiu controlar isso, e felizmente a gente teve a evolução desse paciente, a gente teve uma resposta muito significativa, né? Do ponto de vista radiológico,
a gente vê que o volume de doença pélvica, que era o que mais impactava na vida desse paciente, teve uma redução significativa. A gente conseguiu retirar a sonda vesical desse paciente. Era um paciente muito ativo do ponto de vista esportivo. O paciente voltou a fazer a sua prática de atividade física. E a gente percebe, olhando nessa incidência, uma resposta muito significativa em relação à coluna também. O paciente tinha dor óssea, e isso melhorou muito. A gente conseguiu retirar o opioide desse paciente, a gente conseguiu zerar a analgesia desse paciente, e também do ponto de vista aqui, mostrando uma outra incidência do ponto de vista pélvico aqui, um controle bastante satisfatório. Bom, então, eu termino já a minha apresentação com algumas conclusões. Eu acho que a gente avançou muito no cenário do tratamento desses pacientes. É muito importante reconhecer que a gente, sim, tem um cenário de tratamento paliativo, a gente não pode perder isso de vista, e, obviamente, ponderar todas essas questões aqui que na mesa anterior foram ditas, mas que, do ponto de vista prático, a gente evoluiu, sim. A gente já tem medicamentos hoje que melhoraram a evolução desses pacientes com uma doença metastática, trazendo, sim, uma melhora de qualidade de vida e controle de endpoints importantes que impactam diretamente no dia a dia do paciente, diretamente na qualidade de vida desses pacientes. E é isso que a gente quer oferecer para os nossos pacientes. A gente quer aumentar o tempo de vida com qualidade, trazendo para eles, de preferência, uma comodidade posológica, para que eles possam aproveitar a sua vida e, obviamente, dentro de todo esse contexto, para que eles possam, sim, desfrutar de bons momentos e aí, sim, a gente conseguir impactar positivamente para esses pacientes. Bom, era isso. Eu queria agradecer mais uma vez a comissão organizadora. É sempre um prazer encontrar os colegas aqui de Salvador, são colegas muito especiais. Agradecer o convite das telas e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo.